Olá, muito obrigado a todos pela participação no webinar de hoje. O tema do webinar vai ser sequenciamento metagenômico, uma introdução à análise dos dados. Ele vai complementar o webinar metagenômica, introdução ao preparo de bibliotecas e sequenciamento, que foi realizado anteriormente e já tem o link disponível, da gravação para vocês assistirem. Os tópicos que iremos abordar hoje incluem uma visão geral da genômica microbiana, introdução à metagenômica, as abordagens ao estudo de metagenômica, o target sequencing, que é o sequenciamento de amplicon, mais especificamente a análise dos dados do sequenciamento do RNA-16S, o aplicativo de análise metagenômica para metagenômica Shotgun, Dragon Metagenomics, no BaseSpace, também no BaseSpace o aplicativo Dragon RNA Pathogen Detection, e por último, o aplicativo Dragon COVID Lineage. Então, para começar, o que é a metagenômica? A metagenômica é definida como o estudo de metagenomas, material genético recuperado diretamente das amostras ambientais, e ele envolve o sequenciamento de muitos genomas de micro-organismos individuais dessas amostras. A metagenômica ela permitiu que os pesquisadores criassem um retrato da vida microbiana de um determinado ambiente sem a necessidade de isolar e cultivar os micro-organismos individualmente. A metagenômica ela se tornou uma ferramenta essencial para estudar a diversidade da comunidade microbiana, contribuindo para muitos aspectos de saúde humana, animal e também ambiental. Por que, então, que a metagenômica ela é útil? A metagenômica é uma ferramenta usada para olhar as comunidades microbianas de uma maneira mais profunda, porque estima-se que mais de 99% das bactérias presentes na natureza elas não são cultiváveis pelas técnicas atualmente disponíveis de meios de cultura. E também, os métodos baseados em cultura, eles têm as suas limitações. Por exemplo, eles requerem um patógeno vivo ou então uma cultura pura. E muitas vezes essas bactérias elas não podem ser separadas das amostras. A metagenômica, então, ela vai preencher essa lacuna e permitir estudar a função e diversidade dos microbiomas, dos genomas da comunidade microbiana. Então, existem duas principais perguntas que o estudo de metagenômica ele tenta responder. A primeira é quem está aí, qual a proporção relativa de bactérias e arqueia em um ambiente, e as ferramentas da Illumina elas vão se concentrar nessa pergunta e ajudar você a obter uma resposta precisa para que você consiga focar sua pesquisa na segunda pergunta, que é o que eles estão fazendo e como eles estão fazendo isso. A metagenômica, então, ela vai fornecer respostas a essas perguntas com a melhor resolução possível. Existem duas principais abordagens em metagenômica. A primeira vai ser o target sequencing, que é o sequenciamento baseado em amplicon, e a segunda vai ser a metagenômica Shotgun, ou sequenciamento do genoma completo. O sequenciamento de amplicon ele depende da amplificação por PCR e sequenciamento de genes específicos usados como marcadores. Já o sequenciamento completo do genoma, ou metagenômica Shotgun, ela vai abordar a sequência de todos os genomas existentes em uma amostra para determinar a biodiversidade e a função dos micro-organismos em uma determinada comunidade. Então, primeiro a gente vai ver o target sequencing, que é o sequenciamento de amplicons, especificamente aqueles que têm o RNA-16S usado como gene marcador. O que é o sequenciamento do 16S, RNA? O RNA-16S ele é uma parte do RNA ribossômico das células procarióticas e ele tem cerca de 1.500 nucleotídeos de comprimento. E ele é um componente da subunidade pequena 30S do ribossomo procariótico. Mas por que, então, que a gente usa o 16S como marcador? O 16S ele possui regiões altamente conservadas e regiões altamente variáveis, como a gente consegue ver nessa imagem aqui. As regiões azuis são as regiões conservadas entre diferentes espécies de bactéria e arqueia. E elas são justamente usadas como sítio de ligação para os primers, para eles serem ligados para amplificar as regiões de interesse. E já as regiões hipervariáveis, que são as marcadas em laranja, são as que vão fornecer uma assinatura específica para a identificação dessas bactérias e arqueia. O protocolo da Illumina
ele foca nas regiões V3 e V4 somente. O protocolo, então, ele vai envolver a amplificação por PCR dessas regiões, seguida pela preparação da biblioteca e sequenciamento em um sequenciador como iSeq, MiniSeq ou MySeq. Em seguida, os dados de sequenciamento eles são analisados usando softwares Illumina, como o próprio aplicativo de metagenômica 16S no BaseSpace, e também tem o workflow de metagenômica 16S no Local Run Manager e no MySeq Reporter. O workflow geral para a análise desses dados metagenômicos, ele começa com o corte dos adaptadores, leituras de baixa qualidade, seguidas da classificação, que vai usar um classificador RDP, que a gente vai ver mais para frente, para comparar as leituras com um banco de dados. O resultado final, então, vai ser a classificação taxonômica. O aplicativo 16S Metagenômica ele pode ser encontrado na guia Apps de aplicativos do BaseSpace. O BaseSpace, para quem não está familiarizado, ele é um sistema em nuvem da Illumina, que pode ser usado tanto para armazenamento como análise dos dados de sequenciamento. E usuários podem interagir, então, com uma plataforma, muitas vezes complexa, por meio de uma interface simples e prática de usar. Além disso, no próprio BaseSpace, nós também temos o 16S Metagenomics Database Creator, que pode ser usado para criar um banco de dados customizado para as análises de metagenômica. A página de ajuda online para esse aplicativo ele está no link do slide para referência. Então, a etapa de classificação ela utiliza o Classify Read, que é uma implementação de alto desempenho do Ribosomal Database Project, RDP, que a gente mencionou anteriormente, Classifier. Esse classificador ele utiliza fragmentos de 32 pares de base, chamados aqui de k-mers. Ele realiza a classificação contando, então, esses fragmentos, e em seguida usando um classificador naive Bayes para identificar a melhor correspondência de um banco de dados. No classificador RDP original, a classificação era realizada apenas a nível de gênero, enquanto que no Classify Reads, esse comportamento ele é estendido ao nível de espécie também. As estatísticas de classificação são calculadas tanto no nível de amostra quanto no agregado geral, e os resultados são resumidos em visualizações interativas para o usuário. Os dados brutos de classificação também estão disponíveis para download. Por padrão, o usuário ele pode selecionar uma opção entre 3 bancos de dados disponíveis. A primeira é uma versão com curadoria da Illumina, do banco de dados taxonômico Green Genes. A segunda é o RefSeq RDP 16S, versão 3. E por último, também temos o banco de dados Unite Fungal ITS, que é usado especificamente para o sequenciamento ITS para a classificação de fungos. Você pode clicar nos hiperlinks do slide para obter mais informações sobre esses bancos de dados. Para iniciar, então, o aplicativo, você precisa primeiro acessar o BaseSpace, ir na aba Apps, achar o aplicativo 16S Metagenomics e clicar em Launch Application. Sempre você seleciona qual a versão que você gostaria de rodar. Geralmente a gente sempre seleciona a versão mais recente. Então, você vai precisar selecionar um output que seja um projeto. Esse projeto vai ser o local onde vão ser salvos os seus resultados. Você pode pegar um projeto já criado ou então criar um novo projeto para que esses resultados sejam salvos ali. Depois disso, você vai selecionar o input, né, quais são as amostras que vão ser analisadas. E, por último, selecionar qual banco de dados que vai ser usado para fazer essas análises, dentro daqueles bancos que a gente citou anteriormente. Um banco padrão daqueles 3 ou um banco customizado. Agora, vamos ver como que é o output, qual o resultado gerado dessa análise. A primeira coisa que a gente consegue ver é a aba Report. Dentro da aba Report, a gente tem o Aggregate Summary, que vai comparar os resultados de todas as amostras juntas. Isso é muito útil quando a gente quer fazer uma comparação de amostra para amostra. Ele já vai trazer as informações de todas as amostras juntas. E também o arquivo de resumo pode ser baixado nessa página. Isso inclui um relatório em PDF do Aggregate Summary e vários arquivos CSV que contêm informações sobre o número de leituras atribuídas a cada amostra em diferentes níveis taxonômicos. Na aba Files, temos a pasta Aggregate Summary,
Os arquivos dessa pasta contêm a contagem de leituras para diferentes amostras em cada nível taxonômico, filo, gênero, família e por assim em diante. Essas classificações são as contagens de leituras brutas e correspondem a cada nível taxonômico e elas não estão normalizadas. Aqui temos o arquivo Species Level Aggregate Count, que vai mostrar em nível de espécie. As colunas desse arquivo são as amostras da corrida e cada linha corresponde a espécie, né, que contém o número de leituras classificadas para esse nível de espécie em cada uma das amostras. Então, a coluna são as amostras e as linhas são as contagens de leituras para cada amostra encontrada. Outro resultado legal para ser observado é o dendrograma de agrupamento hierárquico. E dentro do Aggregate Summary, esse dendrograma ele mostra um agrupamento hierárquico, como o próprio nome dele diz, de amostras com base em classificações em nível de gênero. O gráfico de barras abaixo de cada amostra mostra a abundância relativa de suas classificações em nível de gênero. Esse aplicativo ele também gera um Summary Report em nível de amostra. E isso vai incluir o Summary Report em PDF e o Classification Summary em CSV. Incluídas também no relatório de amostra, então, as informações sobre as estatísticas de amostra e também de classificação. O relatório de amostra ele ainda inclui um gráfico Sunburst, que é como se fosse um gráfico de pizza interativo, e esse gráfico ele vai mostrar a abundância relativa dos resultados de classificação dentro de cada nível taxonômico. Por ser interativo, se você clicar em uma seção, por exemplo, no gênero Escherichia, ele vai mostrar a composição em nível de espécies e subespécies dentro desse gênero Escherichia. O gráfico de colunas do relatório de nível de amostra mostra a abundância relativa dos 20 principais resultados de classificação em cada nível taxonômico. Olhando para esse gráfico, podemos ver qual é a taxonomia dominante em uma amostra. Você pode passar o mouse sobre diferentes níveis para ver a descrição e abundância. Nessa amostra, por exemplo, um dos táxons dominantes é Escherichia alberti. Esse aplicativo ele também gera arquivos brutos de output que podem ser usados para criar seus gráficos personalizados e analisar, fazer análises personalizadas posteriores. Nós iremos olhar especificamente o arquivo Summary CSV. Os arquivos Summary CSV mostram contagens resumidas do número de leituras que foram classificadas nas amostras. Cada classificação ela vai ser uma linha. E o número de ocorrências e a porcentagem do total de ocorrências vão ser registrados para cada uma dessas linhas. O arquivo é igual, na verdade, ao Classification Summary.csv, que aparece lá na aba de relatório por amostra. O arquivo txt.gz de classificação ele fornece um resultado de classificação bruta. E as entradas no arquivo eles vão conter algumas informações específicas. A primeira linha vai ser o identificador de leituras do arquivo FastQ que foi usado para análise. E a segunda parte é uma classificação atribuída à leitura com um valor de confiança entre 0 e 1 para diferentes níveis taxonômicos de classificação, como a gente consegue ver nessa imagem aqui. E, por fim, o output ele vai incluir um relatório em PDF que contém as informações de amostra, estatísticas de classificação, entre outras informações. A tabela de resultados de classificação da amostra as 8 classificações taxonômicas mais abundantes em cada nível taxonômico. E os gráficos de pizza gerados a partir dessa tabela de resultados vão mostrar uma classificação para cada nível. Qualquer nível com abundância superior a 3,5% vai ser representado no gráfico de pizza. Qualquer outra coisa com um valor inferior será colocada no grupo de outros. Agora, um pouco mais sobre o criador de banco de dados metagenômico 16S.
Esse aplicativo ele cria bancos de dados customizados para o aplicativo 16S Metagenômica, das versões 1.1 e superior. Esse criador de banco de dados ele vai usar arquivos FASTQ e TSV como input. O arquivo gerado a partir desse aplicativo ele pode ser usado como banco de dados customizado no aplicativo 16S nas análises que o usuário gostaria de fazer. Para isso, depois de clicar em Custom, você terá a opção de selecionar o banco de dados personalizados que você criou. Então, tudo isso que a gente falou até agora era da parte de metagenômica do 16S. Só que ainda temos uma segunda abordagem usada em estudos de metagenômica, a metagenômica Shotgun. O sequenciamento de metagenômica Shotgun ele fornece uma maneira para os pesquisadores terem acesso a todos os genes de todos os organismos presentes em uma determinada amostra complexa. Esse método ele vai além de bactérias e arqueias, que é uma limitação conhecida do sequenciamento do RNA-16S. E ele vai revelar também os perfis taxonômicos e funcionais das comunidades microbianas inteiras. Devido aos vieses de PCR e à incapacidade de quantificar a abundância absoluta no sequenciamento do RNA-16S, a pesquisa sobre comunidades microbianas complexas ela está passando aos poucos do sequenciamento do RNA-16S para representações funcionais mais abrangentes por meio de sequenciamento metagenômico Shotgun. Algumas aplicações da metagenômica incluem o estudo de microbioma agrícola, microbioma ambiental, algumas aplicações de microbioma humano, vigilância e identificação de novos patógenos, como foi feito com o SARS-CoV-2, e até mesmo o monitoramento de resistência antimicrobiana. Então, quais são as opções que a gente tem para análise de metagenômica Shotgun no BaseSpace? O pipeline de metagenômica do Dragon é a opção recomendada e é a que vai ser discutida nesse webinar. A plataforma Dragon, que é Dynamic Read Analysis for Genomics, da Illumina, ela fornece análises secundárias muito mais precisas e rápidas para dados NGS. O pipeline do Dragon Metagenomics ele vai realizar as classificações de leituras usando o algoritmo do Kraken-2, que pode ser usado para quantificar SARS-CoV-2 e outros patógenos virais e até mesmo outros micro-organismos. Existem também outras opções para metagenômica, incluindo a metagenômica usando o Kraken sozinho, fora do Dragon, o Metaflan e o Cosmos ID. Vamos ver primeiro como que funciona então o aplicativo Dragon Metagenomics no BaseSpace Sequence Hub. Novamente, esse aplicativo ele pode ser encontrado na guia Apps dentro do BaseSpace, como os outros já mostraram. Aqui temos então o workflow desse aplicativo. A primeira etapa envolve o uso de um mapeador, alinhador do Dragon, para mapear e fazer o de host, que é você tirar as leituras do hospedeiro humano das amostras com precisão. O próximo passo vai ser a classificação taxonômica usando o Kraken-2. Esse aplicativo ele usa um banco de dados Kraken-2 atualizado. E por último vai ser o agrupamento dos resultados em arquivos que incluem gráficos Crona, que a gente vai ver mais para frente, e um relatório de detecção de organismos. De forma resumida, então, como que funciona o aplicativo dentro do algoritmo lá do Metagenomics do BaseSpace? Como que vai funcionar o Kraken-2? O Kraken-2 ele atribui rótulos taxonômicos às sequências curtas de DNA usando alinhamentos exatos que eles chamam de k-mers, que são esses fragmentos. O Kraken-2, então, ele vai usar o banco de dados RefSeq do NCBI, que possui uma série desses fragmentos claros específicos com os quais suas leituras vão ser comparadas. Um fragmento dentro de uma leitura é consultado em um banco de dados com esses fragmentos, e o banco de dados, por sua vez, ele vai mapear esses fragmentos para o ancestral comum mais basal de todos os genomas, que ele chama de LCA. As sequências que não têm esses fragmentos no banco de dados, elas não são classificadas pelo Kraken. Os táxons, então, associados aos fragmentos da sequência, bem como os ancestrais dos táxons, formam uma subárvore dentro da árvore taxonômica, que por sua vez é usado para a classificação.
Na árvore taxonômica, cada nó vai ter um peso igual ao número desses fragmentos associados, como a gente vê aqui na imagem. Cada caminho da raiz até a folha da árvore de taxonomia, ela vai ser pontuada pela adição de todos os pesos, né, desses fragmentos no caminho. E o caminho, né, da raiz até a folha máximo, que é o que vai ter a maior quantidade desses fragmentos, é o caminho de classificação. Ele está destacado aqui em amarelo. A folha desse caminho de classificação em laranja é a classificação final usada para a sequência de consulta. Então, em resumo, o Kraken 2 ele vai cortar o genoma em fragmentos que ele chama de K-mers, vai ligar esses fragmentos a um ID taxonômico. Em seguida, o Kraken também corta a leitura em fragmentos e pesquisa a correspondência exata em um banco de dados. Ele vai procurar o caminho mais alto, que é o que tem o maior número de fragmentos, e atribuirá o ID taxonômico ao nó mais baixo, a leitura, como a gente consegue ver nessa figura aqui. Aqui são os arquivos de input para esse aplicativo, né, qual é o formulário de entrada que o usuário preenche na hora de configurar a sua análise. Então, ele vai ter essas opções de referência para usar como banco de dados, que pode ser o Mini Kraken 2, o Kraken 2 estendido, ou um banco de dados customizado que seja compatível com o Kraken 2. O aplicativo atualmente suporta apenas hospedeiros humanos, então para ele fazer aquele de hosting, que é tirar as leituras do hospedeiro da análise, ele só vai conseguir tirar as leituras do hospedeiro se esse hospedeiro for um hospedeiro humano. A próxima etapa vai ser configurar o relatório de detecção de organismos. Aqui você fornece uma lista de organismos que gostaria de incluir no seu relatório de detecção. E, por fim, o formulário de entrada, você tem a opção para alterar esse limite de detecção. Lembrando que qualquer alteração nas configurações padrão de qualquer aplicativo do BaseSpace, ele deve ser validado pelo usuário. Agora vamos ver como que fica o output gerado desse aplicativo. Vamos primeiro, então, para a guia Reports, no output de análise do Dragon Metagenomics. Esse vai ser o relatório resumido para todas as amostras da análise. O relatório agregado de detecção, que é o Aggregate Summary, ele informa se organismos específicos foram detectados ou não. Os organismos que aparecem aqui vão depender da lista de organismos que o usuário forneceu durante a configuração da análise lá no começo. Aqui temos o relatório específico por amostra. Esse relatório ele inclui um gráfico crono, que a gente tinha mencionado anteriormente, a partir dos dados gerados do Kraken 2. Ele mostra a porcentagem de leituras pertencentes a diferentes organismos detectados pelo Kraken 2. Por exemplo, nesse caso, 3% das leituras dessa amostra vêm do SARS-CoV-2. No topo dessa página de relatórios, pode-se ver as informações da amostra e uma versão em CSV do relatório de detecção de organismos e também um relatório de classificação do Kraken 2. Por curiosidade, o aplicativo ele pode ser executado, né, com o de hosting ativado ou desativado. Esse aqui é um gráfico de uma análise em que o de hosting estava desativado. Então, ele não tirou as leituras do hospedeiro. E como você pode ver, há muitas leituras humanas na amostra. Cerca de 83% das leituras detectadas são de DNA humano. No entanto, se você ativar a opção de hosting, para obter uma imagem mais clara da distribuição dos micro-organismos, você vai tirar essas leituras do seu hospedeiro. Por exemplo, nesse caso, 4% das leituras vêm de amostras de SARS-CoV, que antes não poderia ser visto com o de hosting desativado. Agora, esses são os arquivos gerados de classificação. Esse aplicativo ele gera 4 arquivos principais, que são esses aqui no canto superior esquerdo. O primeiro temos aqui o relatório de classificação de micro-organismos. Ele é semelhante ao arquivo do relatório de amostras do Kraken 2. O arquivo ele vai incluir uma porcentagem de leituras cobertas pelo clado enraizado nesse táxon, o número de leituras cobertas pelo clado nesse táxon, o número de leituras atribuídas diretamente a esse táxon, um código de classificação para diferentes níveis taxonômicos, reino, filo, classe, etc., um número de ID taxonômico do NCBI e, por último, o nome científico propriamente dito. Outro arquivo importante também, né, é as métricas de classificação dos micro-organismos.
cada linha ela vai conter o número de contagens de fragmentos para cada nível taxonômico. E o último arquivo que iremos olhar é o arquivo Organism Detection Report, que é o relatório de detecção de organismos. Esse é o arquivo de output para verificar se um organismo foi detectado ou não. Ele vai incluir uma coluna com o número de leituras que foram classificadas para cada um desses organismos. Esses são os dados usados lá para gerar aquele relatório de detecção da guia Summary Report, quando a gente olha a análise pela primeira vez. Então, são esses dados que ele vai usar. O próximo aplicativo sobre o qual falaremos vai ser o Dragon RNA Pathogen Detection. O aplicativo ele usa uma referência combinada de vírus mais amostras humanas para analisar dados de patógenos e criar consensos em pasta. O aplicativo é construído em cima do pipeline do Dragon RNA e é usado para detectar SARS-CoV-2 e outros patógenos virais do painel de vírus respiratórios da Illumina. O aplicativo também ele pode ser iniciado e encontrado na guia Apps, lá do BaseSpace. O workflow de análise para esse aplicativo ele vai começar, então, com o alinhamento das leituras ao genoma de referência. Existem duas referências principais construídas nesse aplicativo. A primeira vai ser baseada numa referência humana, HG38, mais o painel de vírus respiratórios da Illumina. E o segundo também é com referência no genoma humano HG38, só que mais 168 sequências virais do estudo do Seattle Flu. Você também tem a opção, claro, de selecionar uma referência customizada. O Dragon Mapper Aligner ele é usado, então, para mapear as leituras primeiro ao genoma humano. Depois, o Dragon vai usar as leituras virais para realizar um alinhamento e a chamada de variantes para os genomas virais. E após a conclusão do alinhamento, o controle de qualidade vai remover, então, duplicatas e leituras de baixa qualidade. E então, os gráficos de cobertura vão ser criados para detectar SARS-CoV-2 e outras cepas virais. Os resultados da chamada de variantes são, então, usados para fazer a construção do consenso em FASTA. Aqui a gente tem o formulário de entrada, que é onde você especifica o projeto, onde serão salvos os resultados, as amostras de entrada, a chamada de variantes e toda realmente a configuração inicial da sua análise, para o genoma de referência. Primeiro, então, você vai selecionar essa referência, que, como a gente mencionou, ou seleciona aquelas duas como padrão, ou então usar um genoma de referência customizado. Só lembrando que se você for usar um genoma customizado, você vai precisar usar o aplicativo Dragon Reference Builder para construir essa referência, e ele tem que estar com a opção RNA selecionada. Em seguida, você ativa a geração do consenso pasta e configura as opções relacionadas a isso. Você também tem uma opção de incluir apenas variantes aprovadas, detectadas nas amostras. Você também consegue selecionar os arquivos para os quais você precisa que um consenso pasta seja gerado, com base na identificação dele do NCBI. E, por fim, você também consegue alterar o limite de detecção usado para detectar os vírus. Lembrando também que qualquer alteração deve ser validada pelo usuário. Esse, então, vai ser o relatório resumido do aplicativo. A detecção nesse aplicativo é baseada em dados de cobertura. A porcentagem do patógeno cuja cobertura tem superior a 5 vezes, ela vai ser reportada. Aqui você também pode ver que de 93% a 99% do genoma de SARS-CoV-2 com mais de 5 vezes de cobertura nessas 3 amostras. Nesse caso, o SARS-CoV-2 é considerado como detectado em todas as amostras. O relatório inclui um gráfico de barra também, que vai mostrar a porcentagem de genoma viral com cobertura de 1 e 5 vezes. E nesse exemplo, a barra laranjal vai indicar a porcentagem com cobertura de 5 vezes. E a barra azul vai ser a porcentagem de genoma com cobertura de 1 vez. Só lembrando que esse aplicativo ele é RUL, então não há um limite de corte, um cutoff padrão nesse caso para que uma amostra seja considerada detectada ou não. Os principais arquivos gerados pelo aplicativo, eles incluem um relatório de cobertura de patógenos e também outros arquivos, como BAN,
PCF, consenso FASTA, etc. Nós vamos nos concentrar no relatório de cobertura de patógeno, que é esse que está destacado aqui em vermelho. O relatório de cobertura do patógeno, ele resume as informações de cobertura de uma amostra, por exemplo, cobertura total em bases, em 1 e 5 vezes para cada vírus listado. Isso foi usado para gerar os gráficos de barras do relatório resumido lá no começo, no Summary Report. E, além disso, é importante lembrar que essa cobertura ela é por base, né, número de bases e não por número de leituras. O aplicativo ele vai gerar, então, um arquivo FASTA de consenso para os organismos que foram escolhidos durante o lançamento e a configuração do aplicativo. Isso irá gerar e produzir um consenso FASTA no relatório por amostra, e esse arquivo FASTA ele vai poder ser usado para análises posteriores pelo usuário. Por fim, o último tópico será o aplicativo Dragon COVID Lineage, que é usado para a vigilância epidemiológica do SARS-CoV. A Illumina ela oferece soluções online e offline para a vigilância de SARS-CoV-2 e também estende, né, o aplicativo COVID-Seq-WHO para permitir a análise de amostras preparadas usando qualquer preparo de biblioteca que use o protocolo ART, não necessariamente o kit Illumina COVID-Seq. Então, tem duas opções, né? O aplicativo COVID Lineage é um aplicativo do BaseSpace que pode ser usado para analisar amostras sequenciadas em qualquer equipamento da Illumina, e ele vai integrar as ferramentas de vigilância conhecidas já, né? Do Pangolin e do Nextclade. Essa seria a nossa ferramenta recomendada para a vigilância epidemiológica do SARS-CoV-2. Mas também, né, existe o Dragon COVID Pipeline. Só que ele vai requerer um servidor Dragon standalone, mas é compatível com dados de qualquer sequenciador Illumina. E vai produzir os arquivos FASTA de consenso, só que de uma forma muito mais rápida, e vão poder ser usados também com o Pangolin e com o Nextclade posteriormente. Como já mencionado, o aplicativo COVID Lineage ele destina-se a fins, né, de vigilância epidemiológica. Esse aplicativo ele vai integrar as versões mais atuais, né, do Pangolin e do Nextclade e gerar informações de linhagem e clado para as amostras analisadas. Ele vai começar então com a detecção de SARS-CoV e em seguida ele vai executar um mapeamento, alinhamento usando o genoma SARS-CoV-2, fazendo a chamada de variante e geração do consenso FASTA. Esse consenso FASTA, então analisado, né, posteriormente usando o Pangolin e o Nextclade. Esse diagrama, então, ele vai resumir o workflow do COVID Lineage, que é semelhante ao nosso pipeline COVID-Seq. Como você pode ver, duas partes principais existem. Primeiro é a detecção de vírus, e daí, se o vírus ele é considerado detectado, ele vai para a segunda parte, que seria a detecção de variantes. A detecção de vírus usando o método baseado em K-mers, a mesma coisa que a gente viu anteriormente, são esses fragmentos, para ver então se diferentes regiões do genoma eles são detectados ou não. A segunda parte é a detecção das variantes, a partir das amostras positivas e geração de consenso FASTA para essas amostras. Esse então vai ser o workflow em mais detalhes da detecção de K-mers. São esses fragmentos. Então, primeiro, a leitura ela vai ser dividida em fragmentos de 32 pares de base. Esses fragmentos, então, eles vão ser comparados com uma lista de fragmentos de referência, tendo a referência o genoma do SARS-CoV-2 ou um controle externo. E, por fim, o amplicon ele é considerado detectado se houver 150 desses fragmentos de leitura e referência correspondentes. Então, para um amplicon ele ser considerado positivo, ele precisa ter 150 fragmentos detectados comparados com a referência correspondente. Se pelo menos 5 desses amplicons, com 150 cada, forem detectados, a amostra é então considerada positiva para o SARS-CoV-2. Só é bom lembrar, né, que os controles humanos eles são opcionais nesse caso, eles não são obrigatórios.
Esse aqui, então, vai ser o workflow de geração da sequência consenso. Por padrão, as amostras com 90 amplicons detectados, eles passam por geração de consenso FASTA, chamado de variante e análise posterior. Então, para uma amostra ser considerada positiva, ela precisa que tenha 5 amplicons positivos, mas que para que ela passe por a análise completa, ela precisa que 90 amplicons deles sejam considerados positivos, para ela conseguir fazer todo esse processo de geração de consenso FASTA, chamada de variante, e a posterior análise. Esse limite ele pode ser reduzido, só que lembrando também que, como qualquer alteração que a gente já mencionou, se o usuário ele quiser mudar esse limite de 90 para um valor menor, ele vai precisar validar esses resultados. Mas esse valor ele pode ser personalizado, sim, e alterado para um outro valor. O dragging, ele vai, então, com base nessas amostras que passaram nesse filtro de 90, ele vai alinhar as amostras, então, ao genoma do SARS-CoV-2 e fazer a chamada de variantes. A lista final de variantes ela vai estar incluída em um arquivo Hard Filter VCF, e nada mais é do que um consenso FASTA, gerado usando as variantes do arquivo VCF. E para isso ele vai passar por alguns filtros. Então ele precisa que as variantes, a frequência dos alelos variantes ele seja superior ou igual a 0,5 e a profundidade tem que ser superior ou igual a 10. Só então que eles vão ser incorporados nesse arquivo FASTA. As bases, os nucleotídeos que não atenderem esses critérios, eles são colocados como uma letra N no consenso. Daí que vem o nome N, que às vezes aparece em algumas análises. O limite de chamada ele também pode ser modificado se necessário, de 10 para um outro valor. O arquivo do consenso FASTA, então, analisado, depois de passar por todas essas etapas, ele vai ser analisado usando o Pangolin e o Nextclade. O Pangolin ele vai permitir que o usuário ele atribua a linhagem mais provável, linhagem Pango, às sequências de consulta do SARS-CoV-2. E o Nextclade ele é uma ferramenta que identifica diferenças entre as suas sequências e uma sequência de referência. E vai usar essas diferenças para atribuir sequências a clados e relata possíveis problemas também de qualidade de sequência em seus dados. E o que a gente tem, então, na guia de relatórios desse aplicativo? No topo você tem um resumo geral de todas as amostras analisadas, quantas amostras elas são positivas para o SARS-CoV-2 e quantas dessas amostras positivas é que foram submetidas à análise completa. A versão do Pangolin e a do Nextclade utilizados, elas também são destacadas aqui para referência. E também é bom observar que o Pangolin e o Nextclade eles têm seus próprios limites de controle de qualidade. Vamos ver, então, primeiro o relatório de detecção de K-mers, de fragmentos nessa mesma página. Esse ele vai ser um resumo da etapa de detecção de fragmentos e tem informações como as amostras elas são positivas ou não para SARS-CoV-2 e também quantos amplicons foram detectados para cada amostra dentro dos alvos observados. E esse vai ser o resultado da análise do Pangolin. Então, a linhagem estimada é relatada aqui na coluna linhagem para cada amostra. E o Pangolin também usa o Score para fazer uma verificação de qualidade nas linhagens detectadas através da presença de constelações no consenso FASTA. A outra coluna de interesse também é a porcentagem de bases não N, que vai indicar qual a porcentagem de genoma é chamada com confiança, que passou naquele controle de qualidade que a gente mencionou anteriormente. E o Pangolin também ele vai ter seus próprios limites de controle de qualidade. Ele vai, então, a partir do consenso FASTA, que já passou por um controle de qualidade interno do Dragon, ele ainda vai ter um controle de qualidade do Pangolin, que vai determinar que o FASTA ele só vai precisar ter pelo menos 10.000 pares de base de comprimento e uma taxa máxima de ambiguidade, que é a porcentagem de N no consenso, em 0,5. E isso também ele pode ser alterado quando você está iniciando e configurando o aplicativo. Por último, a gente tem o relatório do Nextclade. O Nextclade ele vai atribuir clados, identificando mutações de assinatura nas suas amostras. O relatório inclui as amostras analisadas, na primeira coluna, depois o clado estimado,
E, por fim, as mutações listadas nessas amostras, incluindo substituições por localização genômica, deleções, inserções e as possíveis alterações em aminoácidos equivalentes. Então, tem as alterações tanto em nucleotídeos como aminoácidos. O NextClade ele também possui seus próprios limites de controle de qualidade. Ele vai calcular, então, uma pontuação de controle de qualidade agregada com base em regras individuais em torno de recursos como o número de genes no consenso FASTA e também de mutações privadas na sequência. Segundo o status, então, do controle de qualidade determinado, com base na pontuação agregada, se a pontuação estiver entre 0 e 29, a amostra é considerada de boa qualidade. Nesse link do slide, a gente consegue ter mais informações de como esse score é calculado para poder entender melhor como que isso funciona. Ok, então isso é tudo que temos para o webinar de hoje. Em resumo, hoje abordamos os seguintes tópicos. Primeiro, que foi a análise metagenômica, abordagens de sequenciamento direcionado, que é o Target Sequencing, seria o sequenciamento baseado em amplicon, especificamente o sequenciamento do RNA 16S e as suas opções de análise de dados. Também vimos a abordagem de metagenômica shotgun e análise dos dados utilizando o aplicativo Dragon Metagenomics. E também algumas opções para detectar o SARS-CoV-2 e outros patógenos, incluindo a detecção de patógenos Dragon RNA, usado para a detecção de SARS-CoV-2 e outros patógenos virais, e por último, o aplicativo Dragon COVID Lineage, que é a opção de vigilância epidemiológica específica para SARS-CoV-2. Incluímos aqui também alguns recursos adicionais, que foram divididos em duas partes. Então, a primeira parte são recursos específicos focados somente em metagenômica, e a outra parte com recursos específicos sobre SARS-CoV-2. Nessa parte do SARS-CoV-2 é um artigo muito interessante que discutiu o sistema dinâmico que foi usado para a nomenclatura das linhagens de SARS-CoV-2. Muito obrigado por dedicar um tempo do seu dia para se juntar a mim hoje. Espero que essa sessão tenha sido muito útil para você.